Depois de passar 5 dias perdido na mata, Roberto Farias Tomás diz não culpar a amiga Tayane Smith Moraes, que o deixou para trás na trilha. Já ela jura não ter abandonado Roberto e diz só aceitar julgamento dos magros. Eita! Vamos falar sobre esse caso bizarro com a nossa Sofia Lamanca, agora no Plantão do Meteoro. Bora lá! Sofia, eu devo confessar que esse caso consumiu a minha atenção totalmente nos 5 primeiros dias desse ano, né? O menino desaparecido ali no Pico Paraná é próximo aqui da gente, a gente fica preocupado, conhece ali quantos casos tem, né, de desaparecimento, como é perigoso ali. Mas conta pra gente que não acompanhou aí o caso, o que foi que aconteceu. Então, Ana, foram dois jovens aí de 19 anos, ambos com a mesma idade, né? O Roberto Farias Tomás e a Tayane Smith Moraes, que foram participar aí de uma trilha, fazer uma trilha nesse pico. A certa altura, e daí de acordo com a Tayane, essa história, passa um grupo de corredores por eles. Ela acha que ele estava andando muito devagar e resolve seguir o ritmo dos corredores, deixa ele para trás, ele se perde aí na trilha, acaba passando 5 dias perdido na mata e vai ser encontrado só 5 dias depois, vivo. O pessoal já estava achando que não, já estava até perdendo a esperança que ele seria encontrado vivo. Encontram ele vivo 5 dias depois e ele conta sobre como ele usou o som dos grilos para se localizar em relação ao tempo, que ele teve que pular de cachoeiras para conseguir chegar lá, beber água do rio e se cobrir com folhas e tudo mais. Ou seja, ele comeu o pão que o diabo amassou, né, para conseguir sobreviver a tudo isso. O que acontece, Ana, é que nesse meio tempo, muita gente começou a questionar a moça, né, a Tayane, sobre o fato dela ter deixado ele para trás, que isso é uma regra que no montanhismo, nas trilhas, Na não vida! na vida, né? Não, mas especialmente nesse tipo de situação, isso tem como regra, né? Você entra na trilha junto, você sai da trilha junto. Você nunca deixa para ninguém para trás. E ela deixou ele para trás, o que ajuda a explicar o porquê que ele se perdeu. Até porque a pessoa experiente da dupla era ela. Então, e a reação dela às críticas não foi exatamente das melhores, Ana. Então, a gente tem aqui o Instagram reproduzindo um story dela dizendo: pra me odiar tem que ser no mínimo magra. Não vem jogar gracinha com essa pança de 5x tudo não. Só aceito o julgamento dos magros. Quem não tem a coragem e a disposição que eu tenho, os gordos, sedentários, preguiçosos, medrosos. Calma, tá difícil ler. Calem a boca, calem a boca. Eita! Ela não se ajuda, né, Ana? E isso ela postou enquanto ele ainda estava desaparecido, tá? Né? Quando ele Exatamente. tava naquela dúvida, ninguém sabia nem se ele estava vivo ou Vivo morto, ou tava não. toda aquela busca, não? E ela postando que só os magros poderiam julgá-la. E Ana, obviamente, ela recebeu muito hate, né? Por causa. Não só disso, mas também por causa disso. A ponto de que ela chegou a dar entrevista na TV dizendo que ela estava se escondendo porque ela não conseguia nem ir pro condomínio dela, porque ela tinha medo da reação das pessoas e tudo mais, aquela coisa. E daí ela mudou o tom. Ela mudou o tom e começou a dizer que não abandonou o rapaz. Então a gente tem aqui já Também não matéria exagero. de ontem dizendo: não abandonei. A amiga de jovem que desapareceu no Paraná diz que esperou e buscou ajuda. Então, de acordo com ela, ela ficou mais de. Não, desculpa, tô só comentando comentário paralelo aqui. De acordo com ela,
Ela ficou mais de 1 hora esperando ele no fim da trilha, dizendo que esperando ele chegar, e que quando ele não chegou, ela buscou ajuda. Então, essa é a justificativa dela para dizer que não o abandonou. Não abandonei, eu assumi o meu BO, assumi o problema todo. Eu assumo que errei de ter deixado ele para trás, quebrei a nossa regra dos trilheiros e montanhistas, de que vai junto e volta junto. Mas eu acompanhei o passo dos corredores e ele veio no ritmo dele, afirmou em entrevista ao Estadão. Isso é deixar para trás, moça, isso é abandonar. E daí a gente fica, Ana, com a pergunta: e como que ele reagiu a tudo isso? Ele diz que ele ficou magoado, mas que não há culpa. Então, ela me passou uma confiança, porém lá em cima ela quebrou legal essa confiança, afirmou Roberto minutos antes de receber alta do hospital onde estava internado em Antonina, no litoral do Paraná. Ele evita, porém, se estender nas críticas à garota, que foi alvo de ataques nas redes sociais por ter deixado o amigo para trás. Naquele momento, o jovem passava mal e caminhava mais devagar. Eu me vejo magoado, mas não a culpo. Não tenho julgamento, não fico bravo com ela. Eu ficaria. Eu não sou tão boa pessoa quanto esse rapaz, não. Também não sei se não foram os advogados que sugeriram para ele não usarem esse tom, né? Porque, Ana, assim, dizer que, nossa, foi tentativa de assassinato, etc., como eu vi alguns casos, isso obviamente é exagero. Obviamente é exagero. Sim. Mas que ela pisou na bola, feio pisou. Assim, né, dizer agora, assim, tentativa de assassinato, realmente, é exagero, né, e passa dos limites, assim como ameaçar a menina, ir atrás dela pra xingar, e não sei o que, não precisa, nada disso é necessário também, né. É claro que se o desfecho tivesse sido outro, aí a avaliação também sobre as atitudes dela seriam outras, né? No final ela deu muita sorte de que ele foi encontrado vivo. Exatamente. A sorte dela é que o Roberto, e a sorte dele também, é que o Roberto parece ser um menino muito resiliente. Eu fiquei impressionada, assim, e aliás eu acho que isso pra mim explica um pouco de por que ele não tá mais puto com a amiga, vamos botar entre aspas esse amiga, porque eu acho que essa amizade aí já subiu no telhado, né, mas vamos lá, isso é entre eles. Mas explica um pouco, ele... Olha, eu acho que eu nunca vi uma pessoa tão de boa na minha vida. Eu sou bastante de boa, mas esse rapaz aí realmente, assim, mostrou um sangue frio, uma deboice inacreditável, assim, pra manter a cabeça no lugar, porque acho que é uma coisa que pode atrapalhar muito numa situação dessa também, né? Você se desesperar, tomar decisões erradas, entrar em pânico. E ele soube, claro, depois veio a informação de que ele seria bombeiro brigadista, né? Talvez ele, né, já tenha alguma formação ali que permita pelo menos manter a calma numa situação de risco, né? E de fato ele soube manter a calma, soube seguir o curso do rio, soube pegar água filtrada, né? Ele disse que só pegava água que batia nas pedras ali, guardava na garrafa, não guardava muito para não pesar. Então ele fez várias coisas ali que concorreram para a sobrevivência dele, além de ter tido muita sorte, né? Ele pulou uma cachoeira ali altíssima, que é considerada pelo pessoal que faz resgate ali na região, muita gente, dizem eles, vai parar nessa cachoeira ali, né? Porque é normal que a pessoa tenha... Tava vendo... Desculpa, gente, fiquei obcecada por essa história, fiquei vendo vídeo de um monte de gente. Diz que é comum que as pessoas vão parar nesse vale porque é um instinto, né? A pessoa pensa, eu tô descendo do Pico Paraná, então eu tenho que ir para baixo. Então tem um ponto na trilha ali onde se suspeita que seja um momento em que ele errou a trilha, que é o momento em que a trilha vai para baixo, mas é a trilha errada, não é a trilha correta. E ele, sem experiência, não soube ler ali as fitas e as coisas que indicavam que não era por ali, era por outro lugar e teria descido ali naquele lugar. E diz que é comum daí as pessoas toparem com o rio e acabarem chegando nessa cachoeira, só que dali elas não passam.
porque é um lugar bastante alto mesmo. E o Roberto aparentemente correu um risco muito grande ali, conseguiu, né, pular, não sei nem se era o indicado a fazer, mas pulou ali, sobreviveu e foi seguindo o curso do rio, conseguiu se salvar, né? Que bom, fico muito feliz com o desfecho dessa história, que, né, tenha dado certo ali para todo mundo. Mas o que chocou todo mundo foi muito da reação da Tayane, da Tayane, né? Uhum. Que acho que agora dá pra dizer assim, amiga, reagiu da pior forma possível, tá? Eu sei que as pessoas reagem de formas diferentes a situações de estresse, mas esta ganha o prêmio da pior forma de reagir a uma situação de estresse possível, porque ela danou a postar coisa e a dizer, né, que só os magros podem me julgar e que ele não conseguia acompanhar o ritmo dela, que a lição dela, né, pro ano novo ali era não fazer trilhas com quem não acompanhava o seu ritmo. Cara, diante de uma situação, né, em que o menino ainda estava desaparecido ali, realmente não tem outra forma de classificar, né? Fazer a pior reação possível ali. Fora a ação em si, né? De descer e falar, é meu estilo de vida, vou com os corredores e deixo o amigo para trás. Todo mundo que faz trilha realmente diz isso, né? Não se separa, né? Eu sei que o menino aí tá sendo bastante magnânimo aí, dizendo, não, mas se ela tivesse junto ia ser 2 pessoas perdidas e tal. Mas a regra não é essa, né? A regra é fica junto, não deixa ninguém sozinho, porque sozinho é mais fácil de você tomar esse tipo de decisão errada. Se acontecesse alguma coisa, se machucasse e tal, não ia ter como sobreviver aí nessa situação, né? A Sofia tá mutada, né? E até questão de animais, né, Ana? Fica muito mais... Você fica muito mais vulnerável ao ataque de animais se você estando sozinho. Ser humano sendo 2 pessoas em grupo, né? Já é um grupo. Você já consegue espantar os bichos, eles nem chegam, né? Nunca entre no mato sozinho. Começa por aí. Não. Já é uma coisa assim, né? Já não é recomendável. E tem uma coisa aí nessa história, né? Tá, tudo bem. Vamos admitir uma coisa. Eu não gosto de trilha, tá? Então tudo que eu falar vai ser colorido por essa percepção. Eu sou que nem a ideia do Não Inviabilize também. Assim, falou de trilha, já é treta. É treta, isso aí. Vou me enfiar no mato pra passar perrengue. Mas vamos lá. Todo mundo que faz, né, e a trilha tem se popularizado como um esporte, tem que entender que tem que ter um respeito por aquilo que está fazendo. E o respeito é também admitir que você fazer trilha não quer dizer que você seja um super-herói. Acho que tem muito, assim, também pega muito na fantasia, entende? Do sujeito, muitas vezes, de achar que não, eu sou o cara, eu consigo sobreviver no mato, eu vou lá, eu passo perrengue. E às vezes é isso, conta com a sorte, às vezes é ajudado por alguém, às vezes mobiliza uma galera também para te ajudar. Não tô dizendo que é culpa do menino, tá? Mas é isso, mobiliza recursos e tudo mais pra daí dizer assim, eu sou fodão, eu consegui sobreviver. Tem que ter respeito e saber que tem limites também, que tem regras, né? Essas coisas, sinalização, equipamento, treinamento, equipamento de localização e tal. Eu já vi muita gente cair nisso, assim, não, eu vou sem nada, eu vou, né? É isso, vou no pelo, porque eu sou o cara, sabe? Eu sei me virar. E é isso, tá se expondo a um risco desnecessário, expondo outras pessoas a um risco desnecessário, porque aí depois vai dar ruim, mais pessoas vão ter que se botar em risco para socorrer também. Então, assim, tem que ter respeito, tem que ter noção também e saber que não é coisa de herói, tem que ser feito com responsabilidade mesmo, como todo esporte, especialmente, né, esportes que envolvem aí risco, tem que ser feito com noção, né? Senão é só parte de uma fantasia aí que acaba botando todo mundo em risco, né? Ouviu, Pablo Marçal? Ouviu? É isso, né?
É isso também, a gente tem hoje uma galera também, tem Pablo Marçal, tem Legendários, essa coisa toda que incentiva esse comportamento, especialmente em homem, né? Uhum. Que é esse comportamento, assim, de achar que eu vou me mostrar o mais machão, o mais fortão. Às vezes o cara é um piá de prédio, que nem a gente diz aqui, né? Criado no leite com pera ali, e foi lá, fez uma trilha e achou que não, eu sou o cara, e entra nessa fantasia do masculino, né, de que eu vou mostrar que eu sou um cara, assim, que enfrenta a natureza e tal. Cara, tem que ter noção, assim, de às vezes você é só um garoto da cidade aí, que mal sabe pegar um ônibus. Vai enfrentar uma cachoeira, uma queda de 20 metros, não é pra qualquer um, assim. Vai enfrentar uma marcação na trilha, é fácil de se perder mesmo, é fácil de dar encrenca. Então, pra quem vai fazer, tenha responsabilidade com você, ou pelo menos com os outros que vão ter que te procurar, tá? Entenda que isso não é que trilha não é um lugar para você mostrar a força da sua individualidade, é um lugar para mostrar a segurança da coletividade. Exatamente. Nossa, que bonito isso, Sofia. Que fofo isso. Não, isso é bonito mesmo. Mas tem muito disso mesmo. E eu sei que a gente já passou do tempo, mas é que esse negócio me pega muito, assim. Quando as pessoas querem muito se provar, né? E acabam esquecendo que elas só são fortes porque são um coletivo, né? E a individualidade, e tá muito ligado a isso. E dá um artigo. Eu tô com uma vontade de escrever um artigo sobre isso. Pode. É porque eu tendo a ler essas coisas. Depois eu falo mais no intervalo, mas eu tendo a ler essas coisas pela teoria dos jogos, entende? As pessoas acham muito que estão lidando com Agon, com habilidade ali. Elas querem mostrar como se aquilo fosse uma espécie de videogame, sabe? E não conseguem entender que existe um componente ali de coletividade que precisa funcionar, né, para que aquilo ali não ponha ninguém em risco e tal. E veja como isso tudo está muito ligado ao culto à individualidade que está nos Legendários, que está no Pablo Marçal, que está no Coach de Montanha, enfim, né? Que é muito esse culto do eu, né, da personalidade. Eu sou o cara fodão que sobe montanha sozinho. E aí sobe sozinho é isso, ou causa problema porque tá todo mundo preocupado com você, ou então sobe sozinho e vai os caras local carregando o teu equipamento, né? Tem isso também, tem muito disso, tem muito de ego e tal. Acho que um pouquinho de terapia antes de subir a montanha é sempre importante também. Mas é isso, Sofia, ficamos por aqui, que se não se deixar eu fico 2 horas falando sobre esse caso. Ficamos por aqui, Ana. É isso aí, chat, de novo, cuidado, se cuidem ao subir montanha, fazer esportes radicais. Não, tem um recado. Não é nesse o recado, é no próximo. É no próximo. É no próximo, então o recado é só esse. Cuidado ao subir montanha, mas acima de tudo, cuidado com os conselhos do coach de montanha. Ele é mais perigoso do que qualquer montanha. Ficamos por aqui e a gente volta em instantes para mais assuntos do dia. Beijos.